Dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje. Bom dia, Ana, tudo bem? Jennifer, Cris, como vocês estão? Ká, tudo bem, amiga? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Gente do céu, não sei nem como contar tanta coisa pra vocês hoje. Meu Deus do céu. Vocês acreditam que hoje Deus já falou comigo de um jeito firme, logo cedo? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É da Areia, lá de Minas. Ô Manu, eu tô animada porque eu dei uma acordada agora, o pai deu uma acordada em mim, que rapaz do céu. Gente do céu. Manu, e você sabe que eu pensei que eu acho que hoje, do jeito que Deus falou comigo hoje, eu tô um pouco com medo dessa live. Gente do céu, acho que ele trouxe um pouco dessa leveza assim, ó. Porque ele me pegou ali, gente, mas falou. Falei, tá bom, eu já entendi. Gente, e aí depois que o pai falou comigo ali, o Espírito Santo me conduziu ali, no Espírito, conversando comigo, ele falou, por isso que eu tirei essa palavra hoje. Aí eu entendi. A hora que eu sentei aqui, 2 minutos antes de ligar aqui para o Instagram, o senhor falou, tá entendendo por que eu te dei essa palavra? Porque a hora que ele me deu essa palavra ontem, que é uma palavra muito conhecida, acho que todos que estão aqui em algum momento já ouviram falar sobre ela, não tem como. É a palavra que a gente deixa aberto também a Bíblia. Eu falei, esse salmo é lindo, é maravilhoso, é a oração que Jesus ensinou a gente a fazer. Eu falei, ótimo. Gente do céu, meu Deus do céu. Vocês estão preparados para hoje? Vocês estão preparadas para hoje? Porque foi revelação assim direto da fonte mesmo. A gente está preparado para receber a palavra hoje, gente? Porque eu já tomei uma disciplina ali, eu vou ter que tomar outra junto com vocês. Eu tô junto de novo aqui, então eu acho que eu mereço 2. Que eu ainda não entendi. Meu Deus do céu. Não sei nem por onde começar, juro. Não sei nem por onde começar, mas eu vou começar. O que aconteceu? Hoje é sexta-feira, né? Vamos dormir com esse barulho? O que aconteceu? Eu sempre acordo 5 horas da manhã. Hoje eu tinha que lavar a minha cabeça. E eu já tive instruções do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das minhas amigas, que não é pra me aparecer com o cabelo molhado. Eu também sei, gente, que não é pra aparecer. Só que como você lava uma cabeça, seca uma cabeça e faz uma make em 1 hora apertado? Não dá, né? Quando eu vim com o cabelo mais ou menos, quando eu vou fazer um coque, ainda dá. Mas molhar o cabelo, secar o cabelo, papapá. E aí eu dormi pensando nisso, falei, amanhã vai ser meio corrido, né? Mas consegui dormir mais cedo e tudo mais, glória a Deus. O que aconteceu? Eu acordo 5 horas, quando eu acordava na rotina anterior, ou quando é pra fazer um coque, 5 horas, 5h10 no máximo, eu tenho que estar pulando da cama, pra estar aqui 6 horas com vocês. Hoje, 4:20, eu despertei. E aí, além de eu ter despertado, o Martim chamou. O profetinha. Chamou lá, mas, gente, eu tava acordada como eu estou acordada aqui. O que eu fiz? Fiquei na cama. Que horas que eu levantei da cama? 5h10. Pensa, 50 minutos para lavar uma cabeça, secar uma cabeça, fazer uma maquiagem, ligar todas as luzes, desligar alguns aparelhos para não fazer barulho. Quando eu entrei dentro do chuveiro, o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo de um jeito muito forte. E começou a trazer vocês para mim também. E ele falou assim para mim: você percebeu que as coisas e os testemunhos seus e das outras pessoas começaram a ficar diferentes a partir de um pequeno sacrifício que vocês fizeram para mim?
Você percebeu que eu pedi para vocês um sacrifício de começar uma oração falando da palavra no meio da manhã? E só esse movimento que parece grande para vocês já começou a surgir na vida de vocês um grande resultado? Já percebeu que quando você, falou comigo, não faz as coisas além, você está retendo a sua própria bênção? Percebeu que eu te acordei 20 para 5 e você preferiu acordar 5 e 10? Sendo que quem te acorda e te dá vida sou eu? E você pode acordar às 9 e tá cansada, e você pode acordar às 4 e tá descansada, se eu estiver no controle e se você estiver fazendo o que eu mando. Porque aquilo que Deus manda, Ele sustenta. Aquilo que Deus manda você e eu fazer, Ele sustenta. Aí ele falou, percebeu que agora tudo começou a ficar corrido? Apressado? Que agora tem que lavar, tem que secar, tem que tudo? E eu não sei vocês, quem tem, mas cabelo cacheado, ele é emocional, tá? O meu é. O meu cabelo é emocional. Se eu comecei a ficar nervosa, ele começa a perder a textura. Mas não é. Aí eu falei, é porque eu sou... Ele falou, não é. Sabe o que é? É falta de tempo e dedicação. Por isso que o cabelo não vai ficar como... Ainda ficou, gente, pelo amor, foi um milagre. Porque eu sei que esse cabelo que eu nem sei. Eu fiz o que... Porque aí, né, além de eu estar tendo que secar o cabelo, eu tava escutando a instrução do pai aqui da minha orelha. No meu ponto aqui, oi, tá bom, entendi, pai, me perdoa. E aí, o Espírito Santo falou pra mim, o que vem do pai é excelente. Como que poderíamos entregar algo pra ele diferente disso? Quando você e eu compramos algo em qualquer lugar, Mercado Livre, alguma loja, a gente quer receber algo quebrado, danificado, amassado, fora de especificações. O que a gente faz? Fica indignado, abre reclamação, às vezes joga até no lixo para não ter que... Tanta indignação. A gente quer receber o melhor. A gente quer receber algo, por mais que esteja em promoção ali na frente, a gente gosta mesmo é que o vendedor venha lá do estoque com um produto lacradinho, a caixa perfeitinha, mesmo que você vai chegar na sua casa, você vai jogar a caixa fora. Mas você quer receber algo dentro de uma caixa quebrada, estragada, amassada? Não, a gente quer receber o melhor. Mas o que a gente está entregando? 5 e 10 não é 20 para 5. Entende? O pai me acordou na hora que dava certo, que eu ia ficar tranquila, ia ficar bom, mas também precisei atrasar para pregar isso para vocês. Tudo é ensinamento. Tudo é ensinamento, tudo é ensinamento, tudo. Falou, filha, é o melhor. Se você chegar no ponto de ônibus atrasado, ali a gente pegava ônibus para ir pra escola, acordava, porque o ônibus ele não te espera. É você que espera ele. Não vai te esperar. Eu acordava muito mais cedo para chegar no ponto. Porque além de você, já começava a concorrência logo cedo. Além de você chegar no ponto, você tinha que pegar um lugar na fila. Porque eu chegava no ponto, já tinha gente que tinha chegado no ponto acho que 3 horas antes. Aí você tinha que chegar no ponto, você tinha que concorrer para você conseguir entrar, porque senão você ia pegar o outro ônibus. Olha as concorrências que você já tinha. Tinha que chegar, conseguir entrar. Aí se tivesse com muita sorte, você conseguia sentar. Senão você ia o caminho inteiro em pé. Então olha a consequência de você chegar atrasado naquilo que era para você ter chego adiantado na parte de Deus. A live começa às 6 horas. Acordar 20 para 5 não é chegar adiantado. É chegar no horário certo. Então, às vezes, o que parece estar sendo adiantado também está na hora certa. Porque na hora que você precisar realmente fazer o movimento, aquilo vai estar na hora certa. Ah, mas é 6 horas, eu vou chegar às 6 horas. Não é porque o compromisso é 6 horas que você acorda às 6 horas. Que horas que você tem que acordar adiantado para chegar no que você tem que chegar na hora certa. Então a gente começou o movimento
de um pequeno sacrifício de estar aqui às 6 horas. E todos os dias, sem exceção, eu recebo o testemunho de vocês. E eu vivo testemunhos diários, por quê? Porque eu fiz um pequeno sacrifício. Porque a gente é humano, é óbvio, tem um monte de compromisso, um monte de coisa. Isso é fato. Só que se comparado a tudo que o Senhor faz para nós, é muito pequeno. Só que além da gente fazer, a gente tem que fazer bem feito. Além da gente fazer, a gente tem que fazer com excelência. Fazer mais ou menos, chegar de um jeito atropelado. E aí o Senhor falou para mim muitas coisas ali. Falou, eu não chego. Tem uma linguagem muito diferente. Falou, eu não chego. Eu não sei, gente, às vezes eu sou meio maluca. Falou assim pra mim, eu dou carrinho em você? Eu chego te atropelando? Chego te atropelando? Pra que ficar me atropelando desse jeito? Pra quê? Levanta, acordei, você estava bem, desperta. Tava ótima. Ó, não deu nem pra tirar um nó. Por que não levantou? Levanta. Eu que te acordei. E eu vou confessar algo pra vocês. Ano passado, eu fiz uma oração pra Deus sobre acordar de manhã. Mas isso eu orava pra acordar pra trabalhar, pra treinar, tá? Eu sempre gostei de treinar. Sempre não, né? Eu gostava de treinar à noite. Mas depois de manhã treinando ia ficando melhor porque eu ficava com o dia livre. E toda vez que eu ia acordar pra treinar, eu tinha vontade de chorar. Por quê? Vocês vão me entender. Porque é como se eu não quisesse levantar da cama. Eu tinha muita dificuldade de levantar da cama. Eu acordava, mas é como se algo dissesse pra mim assim, ó, não vai levantar. O corpo meu, ele... E aí eu colocava o short ou a calça de treino e eu deitava de novo. E aí eu colocava o top e eu deitava de novo. E eu colocava a camiseta e isso é um comportamento que eu abomino, né? Levantou, vai embora. E aí um dia eu fiz uma oração pro Senhor, falei, Senhor, eu não quero acordar desse jeito. Porque, gente, Deus é o nosso Pai, a gente pode pedir coisas pra Ele, qualquer coisa. Falei, Pai, eu não quero sentir o que eu sinto na hora de acordar. Porque eu sei que eu tenho que acordar, eu sei que eu preciso levantar e eu fico de alguma forma me martirizando. Eu tocou o despertador, levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Foi uma oração que eu fiz pro Senhor mesmo. Aí depois daquela oração melhorou muito. Só que uma coisa eu falo pra vocês. Eu nunca acordei desse jeito pra fazer live. Quando eu tenho que fazer as lives, fazem dias que a gente tá aqui, eu acordo como se eu estivesse indo assim, ó, pra um lugar muito bom. Tocou o despertador, eu acordo, eu já não durmo mais, não me dá sono. Hoje eu fiquei lá na cama, mas eu não tava dormindo. Tava ali, ó. Eu acordo, não me dá sono. Eu já oro ali na minha cama. Eu já vou direto pro chuveiro. Tomo meu banho. Rumo meu cabelo. Me maqueio agora. Faço tudo. Escolho uma roupa no guarda-roupa. Depois que eu desligo aqui, vou ver coisas, fazer o café, mas do jeito que eu tô aqui. Mas eu só coloco uma blusinha um pouco mais fresca. Só isso. Agora entende que quando a gente faz algo para Deus, e quantos milagres eu vivi, ouvi, presenciei, senti, depois que eu comecei a fazer esse pequeno sacrifício. Ele falou para mim, será que vocês não perceberam uma relação entre o sacrifício que vocês fizeram e os milagres que vocês têm recebido? Será que vocês não perceberam que tudo aquilo que vocês têm gerado hoje de testemunho é fruto da obediência de vocês? E quantas coisas podem estar retidas em Deus por falta de obediência minha e sua? Às vezes a gente quer investir tanto em algo que Deus não falou pra gente investir, e a gente não quer investir nada naquilo que Deus falou que vai dar certo. Entendem? A gente quer investir em coisas que o Senhor não pediu pra gente investir. E às vezes a gente não quer dar uma ofertinha para aquilo que Deus falou vai dar certo. Amém? Nós vamos orar. E depois a gente vai ler a Bíblia. Depois a gente vai ver o que Deus vai revelar mais para nós ainda. Santo Deus. Vamos lá?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Pai, muito obrigado por estarmos, Pai, nesse momento nos encontrando com saúde, Pai. Nos encontrando, Pai, em um momento, Pai, que o Senhor separou para nós. Quantas coisas o Senhor tem nos ensinado, nos mostrado, nos advertido, Pai, nos incentivado. Quantos são os seus ensinamentos, Pai? Como é bom, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. E como é bom, Pai, também ter sido, Pai, separado nesse tempo para isso. Pai, eu vivo milagres, eu vejo milagres, eu ouço milagres por onde eu passo, Pai. Eu ouço, Pai, milagres, Pai, de pessoas que têm obedecido a sua voz, que têm se entregado, que têm deixado, Pai, os próprios projetos para cumprir os seus projetos, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado um povo, Pai, que se uniu e entendeu, Pai, que nós precisamos ser discípulos de Jesus, que precisamos ser excelentes como Jesus é, que precisamos, Pai, te agradar como Jesus agradou o Pai, que precisamos orar como Jesus orou ao Pai, que precisamos, Pai, nos unir, Pai, e também, Pai, fazer a Tua vontade coletivamente. Pai, quantos foram os ensinos, nós nunca imaginaríamos que poderíamos, Pai, estar separado nesse tempo para fazer isso. Nós temos visto coisas inacreditáveis, vivido, Pai, momentos que não podem ser comparados com nada nessa terra. E ainda temos, Pai, a certeza da salvação eterna, porque estamos caminhando para lá. Jesus foi nos preparar um lugar e nós, Pai, é para lá que nós iremos. Todavia, Pai, obedecer ao Senhor, Pai, faz parte desse caminho. E, Pai, nós estamos hoje aqui para ouvir a sua voz, que é, Pai, suave, mansa, mas também é uma voz de trovão. E nós estamos aqui porque sabemos que é muito melhor sermos corrigidos por Ti do que sermos apontados pelo mundo. É muito melhor, Pai, nós sermos corrigidos por Ti do que sermos, Pai, escandalizados no mundo. O Senhor, Pai, nos corrige e nos ensina de uma forma única, de uma forma segura, de uma forma estratégica. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, que é pura, doce e agradável. Amém. Hoje nós vamos ler o Salmo 23. Salmo, sem S no final, Salmo 23. Se vocês escreverem aqui para mim, eu fixo o comentário para que todos saibam do que nós estamos falando hoje. É um salmo tão curtinho, né? Parece tão longo, porque eu acho que a gente ouve ele tanto quando a gente é criança, que quando eu lia ele... Obrigada, queridas. Que quando a gente lia ele quando a gente era criança, ou a gente ouvia ele dos nossos pais, parecia que era um salmo enorme, né? Porque falava e a gente estava ali, não sabia interpretar, não sabia entender. Só que hoje, lendo esse salmo, ele é muito curtinho. Ele tem 6 versículos. Ele é pitiquinho. E a gente vai ler ele. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é lindo, gente. Quando a gente ouve ele quando criança, a gente não tem noção da complexidade, da profundidade desse salmo. A gente não tem. Olha como ele é profundo. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Por isso que eu entendi muito do que eu vivi agora pela manhã. Porque o Senhor não deixa faltar nada pra gente. O Senhor, Ele é excelente em tudo que Ele faz. E nós, como filhos e filhas, nós temos que ressoar a excelência do Pai. Quando alguém olhar para nós, veja, quando alguém é muito parecido com seu pai, a pessoa sabe que aquela pessoa é filha do pai. Porque tem características do pai. A gente não fala, nossa, como você é a cara do seu pai. Sem conhecer a pessoa, se a gente encontrar, por exemplo, o filho ou a filha de alguém que é muito parecido em algum lugar, a pessoa olha e fala, viu, você não é filho fulano? Você é a cara do seu pai? A gente tem que ser a cara do pai.
Jesus foi a cara do Pai. Jesus voltou para o Pai. Ele era a cara do Pai. Ele fez as coisas que o Pai pediu para fazer. Ele tinha características do Pai. Fisionomia do Pai. Comportamento do Pai. Como que a gente vai representar o Pai se a gente está fazendo as coisas que não são parecidas com o Pai? A excelência, ela é uma característica de Deus, gente. Deus fez tudo excelente. Ele colocou tudo em seu devido lugar, ele fez tudo o que precisava fazer de uma forma única. Como que a gente vai refletir o Pai se a gente não for excelente? Na nossa fala, no nosso comportamento, na nossa postura, na nossa vestimenta. Como que a gente vai refletir? Será que o Pai falaria como a gente fala? Usaria as roupas que a gente usa? Iria nos lugares que a gente vai? Será que filha do dono do ouro e da prata faz coisas que o dono do ouro e da prata não faz? Vamos pensar que a pessoa é filha de um fazendeiro. Uma fazenda muito grande. E a filha dele tem características de filha de fazendeiro. Então ela tem um carro, que parece que é de fazenda para andar na fazenda. Se veste como filha de fazendeiro. Seu cinto é de filha de fazendeiro. Sua bota é de filha de fazendeiro. Seu chapéu é de filha de fazendeiro. A sua fala, a sua visão de negócio, de negociação, de contratação, de administração de fazenda é do igual do pai dela, ou do pai dele. A forma de andar, a forma de montar um cavalo, a forma de tratar os funcionários da fazenda, a forma de negociar com os fornecedores da fazenda, a forma de observar, de caminhar com o cavalo para ver como que está a fazenda. É um comportamento de filha de fazendeiro, de filho de fazendeiro. Aí a gente pega um fazendeiro que tem isso, que tem tudo isso estruturado, e vamos colocar essa pessoa de Havaianas para correr a fazenda. Ou a pessoa, ao invés de ir com o cavalo, vai com uma moto elétrica no meio da fazenda. Vai conseguir andar? Ela vai conseguir, com chinelo, caminhar no meio da fazenda? Vai conseguir negociar com fornecedores milhões se ela não estiver a caráter de fazendeiro? Vai conseguir? Quem é o nosso pai? A gente tem refletido características de filha do dono do mundo, do ouro, da prata, de tudo? A gente tem falado, se posicionado, recepcionado? Eu lembro claramente que quando a gente tinha alguma coisa na casa do meu avô, alguma visita, alguém ia lá negociar alguma coisa, uma terra, um animal, ou visitar um parente de fora, um amigo, que sempre ele foi muito visitado. E sempre acontecia isso de final de semana, que era quando toda a família estava lá. E era tão incrível, porque a gente sabia que ia chegar alguém, e ele estava ali com a gente, e ele falava muito pouco ali. Vamos fazer um pão, um bolo, e a gente já ia fazer um pão, já ia fazer um bolo. A gente recebia as visitas, a gente servia, a gente sorria. A gente tinha um comportamento de filha e de neta de alguém importante. Ou vocês acham que a gente passava no meio da conversa mascando chiclete? Acho que eu nem sabia, mas tinha 2 portas lá, acho que era estratégica, que não é possível. Porque ai, se ele estivesse conversando com alguém, a gente passasse no meio. E eu era neta, não era nem filha. Para ele chamava a atenção de todo mundo.
E nem precisava falar, porque a gente já sabia, tá? Ficava ali. Era lindo, né? É incrível como a gente perde também algumas coisas, né? Essa tal da revolução, do empoderamento também vai tirando traços tão bonitos, né? Porque a gente tava ali e a gente era feliz ali naquela posição também. A gente tava ali comendo, conversando, era leve. De repente ele falava, fulana, vem cá um pouquinho. Aí vinha a Flávia. Essa aqui é a mais velha, fulano. Essa aqui é a mais velha. Lembra dela? Aí ela, oi, o senhor tá bem? Muito educada. O senhor tá bem? Como estão os filhos? Não sei o quê. Joana. Aí vinha a Joana, minha mãe. Essa aqui é a segunda, polaca, a Nê. Lembra da Nê? Eu chamava ela de Nenê, porque ela era brancona. Fulana. Aí chamava. E você ia lá porque te chamava. Porque você tava bem lá onde você tava. E a hora que te apresentava, você ia ficar melhor ainda. Aí chamava, manda. Aí chegava eu lá, pitoca. Isso aqui é a netinha mais velha. Isso aqui é fogo, hein? Isso aqui é fogo na roupa. Eu... Assim, o Chuck. O Chuck chegava. Pega ali, fia. Um café pra ele. Sempre me desafiando. Eu ia lá. Pegava o café pra visita. Por quê? Porque a gente tava num lugar e tava tudo bem. E isso a gente se perdeu. Por quê? Se a gente hoje não estiver no lugar, lá vai Deus de novo levar nós para outro lugar. Já me deu outra passagem aqui que é Esther. Se a gente não estiver, se a gente achar que a gente tem que ficar somente numa posição e que tudo é para nós e a gente achar que isso é excelência, isso não é excelência. Para eu ter excelência, eu tenho que estar em destaque 100%, tenho que fazer tudo. Não é isso. Não é isso. Excelência é a gente saber o que faz na hora que tem que fazer, sem se atrasar e chegando adiantado para aquilo que é no horário dar certo. Deus é excelente, ó. Ele é a oração que a gente aprendeu. Ele é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz à água tranquila. Ele faz a gente repousar em lugares tranquilos. Se a gente estiver no centro da vontade dele, dá certo. Ali, que eu tô falando desse exemplo do meu avô, era muito interessante porque a gente estava tranquila. Se a gente chegasse perto dele, a gente estava seguro porque ele ia chamar a gente não para algo que fosse ser expositivo. A gente estava ali em outro lugar, a gente estava tranquila porque a gente estava comendo e conversando. Era uma tranquilidade. Agora, às vezes a gente tá ali conversando com a visita, querendo servir o bolo, querendo estar lá fora, querendo ser apresentado, querendo ser quem apresenta, e ainda por cima querendo ser a visita. Às vezes a gente faz um papel tão desnecessário por não saber realmente qual é a posição que a gente tem que ocupar com excelência. Ele restaura o meu vigor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando você precisa fazer e ser justo, é por amor ao nome de Deus. A justiça própria é vingança. A justiça própria é vingança. Agora, a justiça de Deus tem peso de glória, tem peso futuro, traz resultado, traz tranquilidade. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aliás, tem um outro ponto, às vezes você vai ser luz e aquilo vai refletir as trevas que está em outras pessoas ou que está no local. E eu e você não precisamos ter medo. A gente tem armas espirituais e precisamos ter armas espirituais. A gente precisa estar em consagração, em oração, em jejum, porque nós não somos levados somente para café da tarde em restaurante bom. Nós viemos para o mundo para dissipar as obras do maligno. E por isso que Deus já está ensinando a gente a sair de casa pronta, arrumada, passar um desodorante, colocar uma roupa confortável, porque você nunca sabe o que você vai encontrar.
Mas em todas as coisas Deus nos livra. Ele nos livra das trevas, da morte, do mal, do maligno. E você não precisa estar aí acabado também não. Dá para fazer obra de uma forma arrumada, organizada e passar um desodorante. Porque tá calor também. Leva na bolsa. Leva uma bala para fazer a obra. É isso, gente, é excelência. Olha isso aqui. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha o que aconteceu hoje comigo. Ele me corrigiu. Ele me corrigiu para quê? Para me proteger. Por que ele corrige eu e você? Por que às vezes as lives parecem ser tanto de correção? Por quê? Porque ele quer nos proteger. Ele corrige, aí a gente sai dali, a gente é conduzido pelo cajado. O cajado faz, não, o cajado sai daí, pra lá, pra cá. Mas a correção a gente já tomou. A gente às vezes até sai meio atordoado assim, ó. Mas a correção a gente já tomou. E aí o cajado dele nos conduz. Porque o braço não vai chegar tão longe. Lá, quando ele traz esse exemplo pro pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas tá aqui, as ovelhas estão ali. Então o cajado dele é comprido. E ele vai conduzindo ali, ó. Por quê? Porque a ovelha sai meio atordoada. E ela sai fazendo coisa. Aí ele vai conduzindo. Ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É a gente que dá festa de arromba para os inimigos ver? A gente tá mais preocupado em quem vai ver do que em curtir a festa. Aqui tá falando que você que vai preparar um banquete para os seus inimigos verem. Se a motivação de algo que a gente tá fazendo é para alguém, para incomodar alguém, a gente tá fazendo muito errado. É o famoso comprar algo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. Sério que você tá nesse labirinto, que eu posso também ficar nesse labirinto em algum momento? Ou que a gente pode em algum momento cair nisso? Faz a festa, a confraternização, o aniversário, para impressionar quem não gosta, fala da pessoa o tempo todo no momento e ainda fica entrando nos stories para ver se a pessoa viu. É isso? Porque se a gente fosse de perdoar mesmo, a gente chamava até a pessoa, né? Ou então faz a festa, não precisa chamar. Mas é para isso que a gente tá fazendo? Vou casar para mostrar pro ex do fulano de tal, pra ex do Beltrano, que ele é feliz comigo. Sério isso? Que você vai gastar 20 mil para provar isso pros outros? 30, 50, 100 mil? Por causa de uma amargura no teu coração do fulano que falou que você não ia vencer? Sério? Que é você mesmo que tá preparando isso? Vai custar caro, hein? Sério? Sério? Você tá pensando em fazer isso? E pode custar R$200, tá? 50 que seja, 5. Sério que você comprou isso pra mostrar pra pessoa? Triste, né? Porque lá no fundo o coração fala... E o bolso também, né? Fala, nossa, a gente podia ter vencido sem gastar tanto, né? Se tivéssemos esperado o Senhor preparar o banquete na presença dos inimigos. O que é o banquete, gente? É a honra. E como que Deus vai te honrar com essa amargura no coração? A gente não sabe porque a bênção não chega, né? Porque se a bênção chegar, você para na frente da casa da pessoa e acelera. Tem como, né? Ah, minha bênção precisa chegar. Porque eu vou mostrar, vou fazer. O problema não é mostrar, o problema é a intenção do coração, tá? Mostrar é ótimo se você não tiver com intenção ruim no teu coração. Não tem problema nenhum você fazer algo, uma festa, um casamento, fazer para os seus amigos, fazer para sua família, para você primeiro, fazer para Deus, pegar lá o microfone na hora,
Eu queria fazer uma oração aqui de agradecimento, porque o Senhor providenciou, o Senhor fez, o Senhor, Deus é o que vocês curtam, que vocês levem daqui o melhor, que vocês abracem as suas famílias, que vocês entendam que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Faça um culto a Deus. Aí você mostra mesmo, honra o nome do Senhor. Agora, se você vai lá fazer algo, você está mais preocupado com a forma que você vai sair para que outra pessoa se sinta incomodada, gente, é sondar o coração. Porque eu sei que tem hora que dá vontade de fazer isso. Mas é amargura. Tem hora que dava vontade de... eu vou mostrar. Você não vai mostrar nada, quem mostra é Deus. Vigie o coração, porque às vezes a gente faz isso também com produto de R$5. Vai lá e fica. Quem prepara um banquete é Deus, sabe? Porque quando Deus prepara, Ele traz o melhor, Ele ajuda você a pagar a conta. Não é para os outros, é para Deus. É para você. É para incentivar outras pessoas. É para motivar outras pessoas. É para gerar testemunho, então você mostra. Se não, pode guardar. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Tu me honras ungindo a minha cabeça com unção. Tu me honras me dando unção de ousadia, unção de posicionamento, unção de fala, unção. O Senhor honra a gente porque Ele derrama em nós a unção dEle. Aquilo que você fala, as pessoas falam, como que você falou isso? Nossa, como você sabia? Não é a gente, é a unção de Deus. Só que para que isso seja derramado, a gente precisa fazer um caminho também. A gente precisa. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. A pergunta é, nós temos sido bons e fiéis todos os dias da nossa vida também? Para com Deus, para com as pessoas. Amanda, eu sou bom com meus melhores amigos ali, aquele verdinho. As outras pessoas que lute. As outras pessoas são pessoas que você pode pregar de uma forma que elas serão os ouvintes. Às vezes a gente procura os melhores amigos para ter uma zona de conforto, para reforçar comportamentos que a gente já queria ter. Porque é na zona de desconforto, no lugar que a gente não conhece, com as pessoas que a gente menos tem contato, que nós somos mais moldados. É muito desafiador, na verdade é muito decepcionante, vamos usar essa palavra, quando a gente conhece uma pessoa de um jeito e ali a gente vê ela tratando outra pessoa perto da gente de um outro jeito. Pense que você está numa mesa com amigos que ali é uma simpatia, um presente, não sei o quê, e de repente o garçom vem, porque eu já presenciei isso e eu quase levantei da mesa para ir embora, porque tem hora que eu tenho um pouco o espírito de Pedro mesmo. Espírito no bom sentido, tá? Uma referência ali pra mim é meio um pouco Pedro. E a pessoa tratou o garçom de um jeito tão mal. E eu fiquei brava comigo por eu não ter me posicionado. Isso vou dizer pra vocês que... Gente, isso que eu tô falando pra vocês aconteceu... Eu não tô sendo intensa ao dizer isso, mas isso aconteceu, vou dizer pra vocês, que fazem uns 17 anos. Porque eu lembro que o Pedro, o meu mais velho, eu tenho um mais velho de 21 anos, né? O Pedro tem 21. Ele tinha, no máximo, 4 anos. No máximo, o Pedro tinha uns 4 anos. Então, isso já fazem 17 anos. E eu estava num local, a gente estava em comunhão, assim, estava vindo de um movimento da igreja, e a gente parou para comer. E uma pessoa da mesa tratou o garçom tão mal, mas tão mal, que eu só não levantei da mesa e fui embora, porque eu estava em uma outra cidade, diferente da minha, eu não tinha carro e eu estava de carona com essa pessoa. Só que ali, eu fui ferida pelo próprio Espírito, no sentido de dizer, isso é para você ver o quanto um testemunho pode chegar distorcido, e o quanto existe sacrifícios de tolo,
que são feitos depois de dias e horas num acampamento, num movimento e na hora de ser porta-voz do cristianismo, existe esse tipo de comportamento. Eu quero que você veja, que você sinta como que isso é feio. E aquele comportamento foi se repetindo e eu parecia que eu ia explodir. Que eu falei, meu Deus do céu, porque ali eu já ouvia a voz do Senhor, só que eu não tinha clareza de que era o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então aquilo eu perdia a fome, eu não conseguia comer, eu não conseguia conversar mais. Fazia esforço lá, só que a comida não descia. Porque para mim todo aquele movimento que tinha sido feito tinha caído por terra ali. Porque a bondade não pode ficar dentro de 4 paredes. E se a gente não tomar cuidado, a gente trata as pessoas com distinção. E a gente normalmente trata as pessoas pelo mérito que elas têm frente à sociedade, pelo status que ela tem. Às vezes você está visitando um lugar, a casa de alguém, e o restaurante de alguém, e revela muito mais o meu e o seu caráter, nossos valores, ao tratar a pessoa que está nos servindo do que o próprio dono. Porque o dono é fácil você tratar bem. Ele tem bom ouvido, ele está ali no ambiente dele, ele tem autoridade, ele tem recurso, ele tem posição. Mas como que nós temos tratado quem vem servir a mesa? Porque é isso que vai revelar o cristianismo que carregamos. Isso que vai revelar o caráter que nós temos em Cristo. Quem a gente escolhe agradar? E existe algo silencioso, tendencioso. E não é de agora, sempre existiu. Quando Jesus foi curar o leproso, existem vários desdobramentos. Quero conjecturar um pouquinho aqui, que talvez os discípulos não achassem que Jesus tinha o poder de curar, talvez. Por isso que eles falaram para Jesus para ele não se aproximar. Ou ele era uma pessoa excluída da sociedade e achavam que Jesus não tinha vindo para essas pessoas. Ou a doença dele era maior do que o poder de Deus, ou eles não encontrariam, não fariam isso se não fosse o próprio Deus. Vamos pensar o que acontece. Como que a nossa mente é condicionada para algo que nos afasta do verdadeiro cristianismo? Porque senão o evangelho, o sacrifício de Jesus é como se ele tivesse sido direcionado somente por uma classe. Somente para algo que... Ontem a palavra disse que era para pregar para os cegos, para as pessoas que precisam, para as pessoas necessitadas, para os doentes, para os enfermos, para os pobres. É bondade. Se aquilo que Deus te deu não está louvando o nome dele, tá com algum problema. Não tem coisa também que não é Deus que dá não, viu gente? Tem coisa que não é Deus que dá. Como que podemos nós pegarmos algo da parte de Deus e não transformar aquilo em obra boa? Ser bom é uma escolha. A Amanda não é. É. E a gente justifica a nossa falta de educação com pressa. Tô com pressa. Ai, não te vi. Ai, eu não te vi aqui. Aí quando chega alguém importante perto da pessoa, agora eu te vi. Oi! Tá ali. A pessoa viu, fingiu que não viu, a gente viu, fingiu que não viu. Aí chegou alguém ali, foi conversar com a pessoa, aí vai lá. Oi! Não tinha te visto. Bondade, fidelidade. Aqui não tá escrito não, mas eu vou falar também, educação. Todos os dias da vida. E a pressa tira de nós a educação. A ansiedade tira de nós a educação. O medo tira de nós a educação. A raiva tira de nós a educação.
Só que Cristo era educado. Cristo sabia entrar e sair. Quanta coisa a gente tem que aprender com Jesus, né? Jesus sabia servir, sabia se retirar, sabia ouvir. E às vezes a gente tem algo que não está refletindo isso. Ah, eu tenho o gênio forte demais. É isso que às vezes a gente fala, né? A gente justifica. Sou brava. Sou brava. Não sem educação, mas sou brava. Mas a gente tem que vigiar. Por que a gente se impressiona tanto com as pessoas que são solícitas, simpáticas? Porque elas são boas. É difícil conviver com alguém muito bom. E às vezes essa pessoa está dentro da sua casa. A gente fala, lento. A pessoa ali muito mole, sonso. Será mesmo? Ou será que é a bondade? Não sei como você aguenta. Será que não é bondade? Não sei como você consegue. Será que não é fidelidade? O fiel consegue. Aquele que é fiel consegue. Resistir. A gente fala de fidelidade no casamento, não é isso? O fiel não tem que conseguir resistir à tentação, resistir o dia mal, resistir à crise, resistir à doença, resistir à dor, resistir à perda. Não é assim? Quando a gente é fiel a Deus, o que a gente tem que fazer? Resistir o dia mal, resistir à doença, resistir o lugar difícil, resistir à acusação. Porque a gente é fiel, a gente tem um casamento com o Senhor. E quem tem um casamento com o Senhor precisa carregar esse casamento com fidelidade. Se a gente se casou, a gente tem a noiva de Cristo, como que a noiva se comporta? Como? Resistindo com fidelidade. E como que a gente consegue isso também, ó? Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É todo dia voltar para a casa do Pai. Pai, deixa eu contar o dia para você como foi. Pai, o Senhor me deu uma instrução logo de manhã, mas depois no meio do dia foi tão difícil, Pai, porque aí, ó... Ele fala, mas você não ouviu cedo o que era para você fazer? Não estava claro o que era para fazer? Eu não fui específico no que era para fazer? Eu não disse para você que não ia faltar nada? Eu não disse para você que ia compensar você acordar cedo? Eu não disse para você que ia compensar você fazer o que eu disse para você fazer? Deus trouxe isso muito forte. Ele quer a gente com excelência. Cada dia mais. E a excelência vai refletir coisas grandes. Mas aí isso já vai estar pago. O que a gente não pode é colocar as coisas externas na frente da excelência. Excelência a gente não compra, a gente é. E aí quando você coloca um adereço, um acessório, aquilo é só um complemento. Se a gente compra algo, a gente quer ter algo para mostrar que nós somos excelentes, isso vira um vazio existencial. Porque aí nós seremos sempre reféns de coisas e até de pessoas. Nós seremos reféns do mercado, do marketing, do comercial, porque nós estamos sempre precisando de algo para mostrar que nós somos excelentes. Quando nós somos excelentes, as coisas em nós, por mais caras que elas sejam, elas se tornam apenas acessórios. Pode ser um produto de R$100, R$50, R$1.000, 1 milhão. Em você é só um acessório. Você não vale aquilo que você carrega. Você vale aquilo que você é. Porque quando, inclusive, você vai fazer uma obra, como a amiga disse ali no galinheiro, você não tem nada para carregar. Você não vai com bolsa, você não vai com carro, você não vai malemar o sapato, porque às vezes você tem que arrancar o sapato, deixar no carro e ir descalço. Então, o que você e eu somos é o que vale para Deus. E Ele não tem problema com acessórios, quem tem somos nós. Que viramos reféns de coisas para fazer a obra de Deus.
E só vamos fazer se tivermos. Não, você vai fazer com o que você tem. Você vai parar o carro que você tem hoje, aonde você precisa ir. Você parou de novo 100 vezes, agora você vai ter um acessório, um outro carro. Porque Deus já testou também, de alguma forma, provou o nosso coração que a gente foi no pouco, agora a gente vai ser de fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Não ora dentro da casa que tem, não ora ali, mas a cama, minha cama de 15 anos, ora nessa cama. Vamos ser fiel no pouco. No muito Deus vai nos colocar. Enquanto a gente não for fiel naquilo que a gente já tem, como que a gente vai ter algo maior? Se hoje a gente quer escolher aonde a gente vai com o nosso carro, é porque esse carro está impedindo a gente de fazer a obra. Ah, se eu tiver esse carro não vai dar para mim ir pro sítio, não. Então você não vai poder ter o carro, porque se a obra for no sítio. Ah, se eu comprar esse carro aqui, meu Deus, eu vou lavar esse carro toda semana, todo mês ele vai ficar impecável. E se eu tiver que dar carona para alguém mijado? Não vai ser. Aí não vai dar. Não pode dar. Como que vai ser? Se tiver que fazer sopa e chamar as pessoas para comer na sua casa. Nós estamos refém de coisas, nós estamos tendo ou nós estamos sendo? Ah, se acontecer tal coisa, isso daqui, se eu comprei, Deus manda eu dar, não dou não. Que bom. Tá custando só esse valor aí, a sua salvação. Tá bem baratinha. Tá no Mercado Livre. Nós viramos refém de coisas e esquecemos a essência. Esquecemos a excelência. Esquecemos que nada nos vai faltar. Mas que aquilo que Deus nos dá precisa glorificar o nome dele. Pensa que Jesus sempre foi rei e nunca sentou num trono aqui na terra. Mas ele sentou no trono e hoje ele está glorificado com o Pai e intercedendo por nós. As coisas em nós precisam ser acessórios. E são importantes, mas quando Deus dá. E na hora certa. Porque senão você vai fazer do jeito que você está fazendo mesmo. Até que Deus encontre algo, uma forma de fazer algo diferente. Porque aquilo que falou, se aquilo for impedir você de fazer obra, aquilo não pode chegar até você. Se aquilo que Deus for te dar vai te impedir, se Deus vai te dar algo tão grande, que você não vai conseguir também sair de casa para fazer nada para Deus, ou se ele vai te dar uma casa tão impecável que você não vai querer receber ninguém, olha como a gente é, às vezes, confuso na hora de pedir coisas para Deus. A gente pede coisas para Deus que vai nos afastar de Deus. Como que ele vai dar? Sede fiel no pouco que no muito te colocarei. Vamos fazer com que a gente tenha o melhor possível até que venham condições de fazer coisas melhores. Não é essa a frase que falam? É entregar com excelência. E quando Deus nos acordar para orar, a gente levanta e ora. Quando Deus acordar a gente pra gente se arrumar e vir bonitão, bonitona, a gente faz isso. Porque é tudo sobre Ele. É tudo pra Ele. É tudo na vontade dEle. É tudo do jeito que Ele quer. E relembrando o que a gente começou falando aqui na live. As coisas começaram a dar muito certo quando a gente começou a obedecer. Quem é pai e mãe, você tem prazer de comprar aquilo ou de entregar. Às vezes você até compra um presente pro seu filho, tá lá guardado. E de repente ele faz aquela birra, aquela malcriação, responde você perto de alguém, pelo amor de Deus, bate a porta do quarto, ou responde pra você perto de alguém no mercado. Você tá lá com o presente. Às vezes tá lá no porta-malas. Você tem vontade de chegar em casa e entregar pra pessoa? A gente tem vontade, como pai e mãe, de chegar e falar: ó, você fez aquilo lá comigo também, mas tá isso aqui, ó. Não, vamos ser sinceros. Agora o filho ajudou você no mercado, ajudou você a carregar a compra, pôs na sacolinha, pôs dentro do carro, ajudou você a descer, falou: ô mãe, você tá cansada, deixa que eu carrego, deixa que eu fecho a porta, deixa que eu chamo o elevador, deixa que eu levo ela pra dentro.
Você fica assim, nossa, a hora que eu der aquele presente vai ser sensacional. Meu Deus, agora é a hora. Será que eu dou agora? Será que eu dou depois? Será que eu compro mais alguma coisa? Ai, meu Deus. A gente tem obedecido, a gente tem sacrificado, a gente tem ouvido, a gente tá aqui, ó, escutando o Senhor falar bem no nosso. Tá difícil, mas nós estamos aqui. Quantas coisas nós já colhemos e quantas coisas nós ainda colheremos de todo esse movimento que nós temos feito de obediência e sacrifício e amor. Porque é por amor que a gente serve ao Senhor, não é por medo. Quantas coisas nós já temos colhido, nós temos testemunhos muito além do que 30 dias, 30. Quantas coisas, Amanda, vi isso, Amanda, consegui lavar o pé, Amanda, consegui tirar minhas coisas que estavam aqui travando a minha vida há 10 anos, consegui fazer uma comida, consegui fazer um pão de queijo, eu amo ver vocês. Consegui colocar uma roupa, consegui me maquiar, consegui... Olha quanta coisa a gente está conseguindo por obedecer ao Pai, por amar a palavra e segui-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E aquele que, como nós lançamos a mão no arado, a gente não olha mais para trás. A gente queima as pontes para trás. Aquilo que passou, passou. A gente já não vai voltar mais atrás. A gente queimou a ponte. Não tem outro caminho. Não tem outro lugar. Não tem outra casa. Não tem outra morada a não ser com o Senhor. Não tem mais roupa furada, roupa rasgada. Não tem mais pijama horrível. Não tem mais roupa que te desclassifica. Não tem mais. Não tem mais fruteira com fruta estragada. Não tem mais panela torta, não pode ter. Eu sei que é difícil, tem que fazer de novo, mas se eu jogar aquela leiteira vai ficar sem nenhuma. Então vamos colocar ali, ó, comprar, primeira coisa, comprar meu jogo de panela novo, comprar minhas coisas. Não tem mais, as pontes daqui pra trás precisam ser queimadas. Não tem mais caderno de promessa que você jogou dentro da gaveta. Não tem mais. Cadê meu caderno? Tava comigo ontem. Acho que tá lá na Vrec. Não tem mais. Não tem mais. É tudo novo, é tudo do melhor. É tudo aquilo que Deus já ensinou colocado em prática. A gente anda pra frente. É olhando pra frente. É pro para-brisa que a gente olha, não é pro retrovisor. É todo dia. E a gente tá aqui pra se lembrar. Vocês me lembram, eu me lembro. Vocês me lembram, eu me lembro. O tempo todo, uma ajudando a outra, um ajudando o outro. Tá? O que é essa cara pra quem vai fazer café ainda? Vou trabalhar um pouco hoje também. Olha a cara de quem vai fazer café. Isso que o senhor mandou fazer. Café assim, ó. Se vocês vissem como que eu ficava. Deixa abaixo. Né? Porque agora com live o senhor já tá me acordando cedo pra mim não ter desculpa. E mesmo se eu fosse treinar, teria que treinar assim, ó. Bem baronesa. Bem fina. Bem garota do interior. Deus faz cada coisa com a gente que é brincadeira, né? Olha o café, ó. Tá esperando o café. Meu marido. Eu chego lá assim, ó. Camisa larga. Bem fina. Vai tomar café, meu bem? Hoje a gente vai tomar café na padaria, meu bem. Porque o pão puma eu não comprei ontem. Mulher sábia deixou a desejar. Mas prometo comprar hoje. Bem calma. Posso fazer o café, mas tomaremos café na padaria. Nunca. A Andréia, gente, essa maravilhosa aqui, essa é filha do dono do ouro e da prata, porque ela vende ouro, tá? Essa aí é a fazendeira que nós temos no grupo. A fazendeira é essa, tá? Essa aqui, ó, comprei com ela. A Rafa me deu de presente, comprei uma pro Rafa, comprei uma pro Martim, tudo com ela. Ela vende ouro, gente. Ela é filha do dono do ouro e da prata. Nós somos irmã, glória a Deus, a fazendeira. A gente foi num café da tarde esses dias, nós vendemos tanta glória a Deus, né, amiga? Vendemos porque Deus é fiel. Mas eu sempre confessando, né? Eu sempre falei, gente, a Andréia, ela vai impecável pros lugares. A Andréia, ela vai pra academia, o cabelo dela tá penteado, tá com aqueles rabos assim, ó. Ela tá sempre maquiada. O cheiro da Andréia é um cheiro que não existe. Ela é muito cheirosa. Ela tá sempre com batom, com gloss, com olho, ou pelo menos com corretivo. As unhas dela sempre foram... Eu nunca vi a Andréia com uma unha quebrada. Sempre impecável. A loja dela é impecável. Ela trata a gente assim com puro creme. Cheiro de... Olha lá, a Polly, outra amiga aqui, a irmã do Coque.
Polly também, gente, impecável. O espaço dela. Olha lá, vendeu, bateu a meta anual. A Andrea é uma mulher que ajudou muito as mulheres a se destravarem aqui. Porque primeiro você começa observando a Andrea. Primeiro você começa criticando a Andrea. Porque a Andrea é totalmente diferente do que vocês podem imaginar. Uma mulher à frente da sua época. Visionária, viaja. Aí você começa a achar que é inacessível. Porque imagina, ali só vai... Você chega lá, ela trata todo mundo... Tô honrando sua vida química. Todo mundo sem distinção. Todo mundo. Você pode ir lá para comprar algo de R$89. Agora tá indo muito pro ouro mesmo. Ela vai... Mas você vai comprar o seu ouro lá de R$200, um pontinho de luz que seja, ou você vai lá e comprar R$10.000. Você vai receber o mesmo tratamento. As pessoas não vão no lançamento de coleção da Andrea não porque não é acessível, porque elas acham que elas não merecem. Porque todo mundo que senta lá toma a mesma bebida, come a mesma comida e participa da mesma roda. Só que a questão é que tem gente que acha que não merece isso. Ou que critica isso por não ter participado e experimentado disso. Eu fui uma pessoa que acompanhei a Andrea por muitos anos. Eu nem morava aqui na cidade, eu nem morava em Itu. Eu nunca tinha conhecido ela pessoalmente. Quando eu conheci e entendi... E ela é calma, tá? Ela tem paciência. Você chega lá, ela não vai falar que ela vai chamar com jeitinho. Olha lá, ó, isso que me dói. A mulher achar que não merece o melhor em qualquer lugar. Gente, lá é o melhor. É constrangedor. É constrangedor. É o melhor. E aí você começa a entender por que aquilo já faz sentido, aquilo já existe. Karina, é sobre merecer. A gente gasta, às vezes, R$500 em fast food, em comida ruim. Eu como também de vez em quando, tá? Mas a gente fica com aquele negócio, exclui o iFood, adiciona o verdurão no WhatsApp e use os recursos de formas estratégicas, gente. A gente precisa ser estratégica e sábia. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com coisa ruim, com plástico, com enlatado, que a gente esquece que o melhor da terra ele vem para nós de uma forma natural. Não é sobre fazer a unha na Polly, é sobre se permitir naquele ambiente que te destrava para a vida. Ah, mas é caro. Então cobra você mais pelo seu produto, seu serviço e paga a sua unha. Ah, mas ouro é um absurdo. Mas é para sempre. Você vai comprar hoje, ele vai durar para sempre. Um absurdo é a gente comprar coisa que daqui a um ano já não tá prestando. Gente, é algo... Eu não sei se o Instagram dela é aberto, viu, gente? Não sei. Mas eu sei que o da loja é. Da Fina Joias. O da loja eu sei que é. Porque é sobre o pertencimento. Gente, eu vou falar porque eu tô sentindo de falar. Ela fez o último lançamento lá. Acho que foi o penúltimo, né, amiga? Chocolate com pistache. É o melhor da terra. É o melhor da terra. Você sai de lá querendo fazer pra você também. Você sai de lá destravando coisas que estavam travadas. É algo que, quando ela viu a gente indo lá na loja, quando ela viu a gente comprando coisa, ela vê a gente comprando coisas de marca, a Andrea foi a pioneira em destravar a gente nisso. A Andrea foi pioneira em destravar a gente pro luxo, mas porque o coração dela é de humildade. Ela tira a roupa do corpo e dá pra gente. Ela não cobra. Falou, Andrea, compra as coisas, fala, amiga, manda. Lógico que ela cobra, ela é uma empresária, gente. Ela é serial. Não tem como, gente. Vocês precisam conhecer ela. Armando Coque, André. Não, André, eu vou honrar sua vida hoje, amiga, porque você é sensacional. É um coração. Só dela perceber que você precisa de algo,
E eu falei, ela já traz. E eu falei até pra uma das amigas, falei pra Polly, é mentoria de graça, amiga. E a Andréa tem paciência, porque ela tá ensinando faz anos. Coisas que ela já aprendeu e ela pagou muito caro pra aprender. E honra, e traz. Por que ela é tão próspera? Tudo que ela faz tem prosperidade. Porque ela destrava a prosperidade na vida das pessoas. Ela destrava a prosperidade na vida das pessoas. Se você vai na loja dela, você é tão constrangida em amor. Então, as meninas são fantásticas. Eu tô falando pra vocês algo que é real. É comum? Não. Não é comum. Não é comum. Não, gente, e eu falo pra ela, amiga, eu te honro, porque quantas pessoas, né? Quantas vezes esse comportamento dela incomoda pessoas. Porque a gente, sem conhecer, critica, gente, porque é algo muito fora da curva. Mas quando você entra dentro, você fala, meu Deus, é sobre mais a gente do que propriamente qualquer outra coisa. É que nem a gente fala, não é sobre uma bolsa. É sobre como você se sente quando você compra ou quando você pisa na loja. Foi treinado por nós. Mas, amiga, não tem... É um negócio que vem muito... É uma joia bruta. É muito bruto o que ela faz, assim. É muito... Então, gente, a gente tem que andar, seguir... Olha, até coço. Pessoas assim. A gente já falou pra ela. E isso foi uma pressão das amigas também. Porque a gente falou, amiga, a gente quer ouro. Filha do dono do ouro e da prata. E a gente não tá dizendo aqui pra vocês só comprarem. Deus tá ensinando a gente a cobrar melhor, a se arrumar, a comprar make, a jogar a roupa fora estragada, a tratar o marido bem. Entendeu? Deus não tá falando pra gente só comprar um negócio. Lembra do acessório? Não é pra você colocar um acessório de 50 mil, de 20 mil, de 10 mil, de 1.000, de 500 reais e achar que é isso que vai te moldar. É de dentro pra fora. E Deus está ensinando, faz isso, faz aquilo, sobe, aumenta a tenda, para de tal lugar, para de tal coisa. Ele tá dando um mapa pra gente. Vende direito, se posiciona. Que o acessório vai ser necessário também. Então o que a gente falou? Amiga, bora pro ouro. Entende? É ouro. Ela trouxe o ouro. Vai ter uma meta anual. E é isso que ela tem para esse ano. Que já tem encomenda. A questão é, a gente vai achar que a gente merece, mas primeiro a gente faz tudo que a gente tem que fazer, depois a gente recebe. Esse ano para mim foi um destrave nessa parte. E a gente fala isso, né? Ah, mas eu não preciso, eu não gosto. Não, não é. Entendeu? Não é. Não é que eu não preciso e eu não gosto. É que eu não me sinto merecedor de ter. É porque eu critiquei 10 anos uma pessoa que tinha. E agora como que eu vou ter? É que eu falei que aquilo era um absurdo. Mas porque o meu coração não estava preparado para receber. Não é sobre a pessoa, é sobre a gente. Eu achava que aquilo era escandaloso. Mas para mim era na época, porque será que o meu coração estava preparado para aquilo? Será que quando a gente vê alguém fazendo algo, não é a gente que se perderia naquela posição? Será que é a pessoa que está com problema? Ou somos nós que precisamos aprender? A excelência inclui a humildade, a bondade. A gente aprende com ela diariamente. Nós aprendemos todas umas com as outras também. É algo que a gente... Lembra aquela frase que até foi postada no meu Instagram? Você só recebe aquilo que você celebra. O que você celebra. E eu comecei a falar disso, sobre a excelência da roupa, enfim. É uma pessoa que ela não é cheirosa só dentro da loja dela. Ela é cheirosa dentro da academia, da casa dela, no verdurão. Ela é cheirosa em todos os lugares. Ela não é só boa dentro, quando ela tá vendendo algo de valor. Ela é boa com a mãe dela, que cuida da melhor forma possível, ama, demonstra. Ela é boa com a filha, ela é boa com o esposo, ela é boa com os parentes, ela é boa com a sobrinha.
A gente não é uma coisa só. Você não tem que honrar somente uma pessoa. A bondade, ela vai para todos. É bom com quem serve, é bom... Ou a gente acha que Deus não tem câmera 360? Deus só tem ângulo fixo. Ai, que bom, ele é bom aqui. Então, Deus tá olhando a gente, tá fazendo isso aqui. Sabe aquele frango de que ficava no bar antigamente? Acho que até hoje tem, se procurar, acha. Ó o franguinho aqui, ó. Tem que assar inteiro. Você compra um frango assado só de um lado. Você compra um frango de um lado cru, de outro lado assado? Deus me livre. Então tem que estar assado inteiro. Asinha assada, coxinha assada, assadinho. Eu e o Paulo esses dias fomos lá comer o frango. Deixa eu ver se tá assado. A gente pegava o frango e fazia isso aqui com o frango. Olha lá, e excelente pra gente. Porque excelente pros outros é fácil. Agora quando chega na nossa vez de mimimei, quando eu olhava, a Andréia falava, não, mimimei de novo não. O que será que vem, meu Deus? Aí a Andréia, mimimei. Aí você vê aquele monte de sentimento. Meu Deus do céu, ela tem que se mimar mesmo. Meu Deus, o que será que é? Não deixava no guarda-roupa. Mimimei. Eu falava, o que será que ela se mimou? Gente, esse mês o mimimei aqui em casa. Amiga, glória a Deus. Vamos vender mentoria. Eu mimimei. Foi um mimimei. Mimimei. Glória a Deus. Mas antes tem que ser. Porque senão a gente vira refém até disso. Porque a gente cuida ali, né, amiga? Tá ali na bolsinha e tudo mais. Se Deus chamar nós pra uma obra, nós deixa a bolsa pra trás. Esses dias uma irmã do Coque foi pra uma obra, gente. A gente tava no lugar e ela foi com a bolsa dela, né? Que ela tem várias bolsas. Ela nem se deu conta que tinha perdido, porque saiu dali e foi pra uma outra obra em São Paulo. Nisso, a amiga mandou a foto no grupo. Meninas, de quem que é essa bolsa? Uma bolsinha da Prada. Falei, amiga, é da Cá. Ela, esqueceu aqui. Aí eu chamei ela. Miga, você esqueceu a bolsa. Miga, que bolsa? Eu falei, miga, bolsa. Ai, miga, eu esqueço mesmo, porque eu fui fazer obra. Você vai ficar com o negócio aqui assim. Ah, não vou. Me poupe. Não dá. Tá bom? Vamos orar, gente. É isso, ó. 1h15 de live. Glória a Deus. Andréia, para de entrar nas minhas lives no final, por favor. Se quiser entrar, você entra cedo. Começa às 6. Não vem entrar às 5:07, não, que aí o Espírito Santo manda falar e você é só por causa de você. Então, menos, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu ensinamento. Muito obrigado pela tua repreensão, mas também muito obrigado pela leveza como o Senhor nos ensina. Pai, eu amo o seu senso de humor. Eu amo como o Senhor fala e ao mesmo tempo o Senhor nos faz rir. Como o Senhor traz o posicionamento, a posição, como a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo o Senhor traz para nós tanta estratégia. Pai, a gente não precisa correr atrás de tudo, a gente só precisa ser fiel e bom. A gente pode confiar no Senhor, lançar sobre Ti a nossa ansiedade, o nosso desespero. Podemos lançar sobre Ti, confessar os nossos pecados. Mas a bondade e a fidelidade a gente precisa refletir, porque isso é o que o Senhor faz com a gente todo dia. Todo dia o Senhor é bom, todo dia o Senhor é fiel. Que possamos ser bons todos os dias, fiéis todos os dias e fazer aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, porque é sempre o melhor. O melhor sempre está por vir, porque nós também estamos sempre caminhando em aprender, em obedecer e em Te servir. Muito obrigada por o dia de hoje, por essa sexta-feira. Abençoe que seja um dia incrível, abençoado, iluminado. Um dia que fique para nós na nossa história como um dia de excelência. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui Te louvando, Te adorando e Te ouvindo. E sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós. Muito obrigado. Amém. Amém. Ai, glória a Deus. Então, vamos terminar essa live e amanhã a gente volta aqui 6 horas da manhã com a palavra que o Senhor vai trazer para o nosso final de semana. Amém? A gente já sai daqui. Teve um sábado, gente, que Deus trouxe uma palavra aqui, que eu saí daqui de casa fazendo tanta coisa que tá ressoando até hoje. Então a gente não pode perder, porque o Senhor já fala, já traz a direção e já traz tudo que a gente precisa. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijinho. A live vai ficar salva. Amanhã a gente volta às 6.